A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a última lição deste segundo trimestre. Estaremos estudando o tema que fala sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, última lição deste trimestre, estaremos comentando a lição que fala sobre o tema a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Então, nesta lição, encerraremos o nosso trimestre comentando sobre o poder que o Evangelho tem para transformar, para direcionar e para alcançar lugares escassos, ermos, lugares distantes, onde nem poderíamos imaginar que um dia o Evangelho chegasse lá, mas o Evangelho ele chega em todos os locais, porque Deus tem levantado sempre pessoas dispostas a cumprir o ID, que assim ele ortogou para a sua igreja. Então, ao longo deste trimestre, nós estudamos temas importantes, temas essenciais para a fé cristã, e sabemos que há pontos importantes da fé cristã que podem ser pesquisados, há temas da fé cristã que podem ser aplicados à nossa vida, e é isto que nós estamos estudando ao longo deste trimestre. Estaremos encerrando nosso trimestre hoje. Então, o que aprendemos neste trimestre, meus queridos, mostra justamente a importância que o Evangelho tem, mostra justamente a importância que a palavra de Deus tem na vida de quem já recebeu Jesus, porque nós falamos de realidade bíblica, ou seja, realidade bíblica da salvação, realidade bíblica das finanças, realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, realidade bíblica da salvação. Então, tudo que nós falamos foi assunto relacionados à vida do crente. Porque esta lição, como as lições da Escola Bíblica Dominical, ela tem um objetivo, que é fazer com que nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, venhamos a crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento pleno da salvação que é ortogada por Deus às nossas vidas. O tópico primeiro da lição, o autor vai falar sobre o Evangelho nos direciona para Deus. Então vamos iniciar nossa lição justamente fazendo essas considerações com o ponto mais importante, ou seja, o que o Evangelho faz em relação a nós e ao que ao Deus que nos criou. Então o que o Evangelho faz em relação a nós e em relação a Deus que nos criou. A primeira coisa que o autor vai colocar na lição é justamente ela direciona o Evangelho, direciona a nossa fé. Por quê? Porque a humanidade ela possui uma forte tendência a depositar sua crença em algum objeto, um sistema científico ou em alguém. E essa crença, meu irmão, é inerente ao ser humano. E esta crença é o que nós chamamos de fé. Por isso nós vemos pessoas que depositam sua fé em objetos, depositam sua fé em discursos ideológicos, depositam sua fé nas constelações, nos astros, no sol, na lua, na água, ou seja, em várias coisas, porque o ser humano ele tem dentro de si aquilo que foi colocado por Deus, que é fé. Inclusive aqueles que diz que não acreditam em nada do sobrenatural, do nada do espiritual, eles indubitavelmente eles vão depositar sua confiança em algo, seja na ciência, ou seja, nas ciências é que ele deposita a sua fé. Ele acredita única e exclusivamente na ciência, ou seja, ele tem fé na ciência. Então, meus amados irmãos, nós percebemos que as Sagradas Escrituras ela não mostram um Deus que criou o ser humano e coloca dentro do ser humano justamente uma crença.
o ser humano, por natureza, ele é um ser religioso, porque antes das religiões antes delas vierem a ser criadas, ele já tinha dentro de si a religiosidade, não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo da palavra, que é o que Deus tem colocado dentro do coração do ser humano, que ele sempre busca preencher algo que está faltando dentro do seu ser. E é justamente isso que, meu irmão, o evangelho faz. Ele preenche todo o nosso ser, transformando a nossa vida para que nós possamos entender e compreender a verdadeira dimensão da fé, que é aquela que leva o homem ao pleno conhecimento da verdade, porque é isso que o evangelho faz em relação a nós. Ele direciona a nossa fé, ou seja, a minha fé que muitas vezes estava firmada em coisas alheias àquilo que foi prescrito por Deus para que nós viéssemos a seguir, agora ela tem um direcionamento, ou seja, agora eu sei em quem tenho crido. Não acredito mais em zodíaco, em signos, em cartas, em adivinhações, em constelações, movimento dos astros, discursos ideológicos, mas o evangelho ele transforma a pessoa para que a pessoa tenha a sua fé direcionada a Deus, que a ele é a honra, a glória e o louvor. Então, o primeiro ponto, subtópico desta lição, o que nós temos que fazer é justamente isso. O evangelho, ele muda a nossa vida, fazendo justamente isso, direcionando a nossa fé. Mas também o evangelho, ele traz paz. E esta paz que ele traz é a paz com Deus. Por isso o autor coloca, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que é real. Estamos falando do Criador, aquele que sempre teve o desejo de manter um relacionamento estreito com o ser humano. E assim ele fez, quando ele criou o homem, Adão e Eva. Ele tem o desejo de todos os dias, justamente na viração do dia, ir até o jardim ao qual o homem foi colocado para governar, para cuidar, para tratar. E ele desce para conversar com o homem. Por quê? Porque Deus, ele sempre desejou esse estreito relacionamento para com o homem. Entretanto, meu irmão, quando o homem peca, o homem se afasta de Deus. E afastar-se de Deus, como a Bíblia Sagrada nos fala, através do pecado, é o que nos torna inimigo de Deus. Então, o homem, quando está distante do Senhor, ele na verdade é inimigo de Deus, porque ele está distante do Senhor. Mas Deus, através de seu Filho amado, ele envia Jesus Cristo, como nós estamos falando, para trazer reconciliação. Essa reconciliação é a que nos faz ter paz com Deus. Por quê? Tiago escreve sobre isso em Tiago capítulo 4, versículo 4, fala que a amizade do mundo, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus, porque todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, meu amado irmão, se o homem que está na vida perdida, pecaminosa, distante dos caminhos do Senhor, essa pessoa ela é o inimigo de Deus, o inimigo dos propósitos do reino de Deus, porque está fora do projeto que Deus trilhou para a humanidade. Então, diante dessa perspectiva, diante dessa situação, o que cabe à igreja? Proclamar que Cristo veio para nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Então, a paz que nós temos com Deus, meu irmão, ela é otorgada por Cristo. Não é essa paz que o mundo procura aí, que marca caminhada da paz. Aí vai todo mundo de branco, solta ali pombas brancas, representando a paz. Não é essa paz, porque Jesus falou, a paz que eu vos dou não é a que o mundo vos dá. A paz que ele dá, meu irmão, é a paz em meio ao caos, é nas tribulações, nas adversidades que nós passamos ao longo da nossa vida aqui nesta terra, mas estamos com a paz interior, porque essa paz, ela é produzida pelo Espírito Santo. Não é à toa que a paz, faz parte de uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E quem produz esse fruto na nossa vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em crente, não habita no pecador. Então, meu irmão, o que nós estamos falando aqui de ter paz com Deus é o crente que tem
a verdadeira paz. O mundo ele não tem paz. O mundo aparenta uma falsa paz, mas a paz verdadeira é aquela que vem de Deus. É a paz que preenche o nosso ser, que nos deixa em tranquilidades, que nos deixa em lugares serenos, que nos trata com benevolência, mesmo nas dificuldades, nas tripulações. Vamos falar assim, nós podemos estar no olho do furacão, mas sabemos ali que Deus está conosco, então a nossa paz interior é aquilo que nos acalma, é aquilo que nos alimenta. Então, isso que nós temos que entender. O autor encerra esse primeiro tópico falando justamente sobre a boa notícia. E essa boa notícia, meu irmão, qual é a boa notícia? É as boas novas de salvação. O Evangelho é as boas novas de salvação para a nossa vida. Ou seja, o que o autor está querendo nos mostrar aqui é que Cristo nos justificou diante de Deus. Então a culpa que estava sobre nós, Cristo, meu irmão, ele nos livrou desta culpa. E então é por meio do perdão dos nossos pecados que foram quitados por Jesus lá na cruz. Cristo nos justificou, quitou os nossos pecados com ele lá na cruz do Calvário. E hoje nós temos esta boa notícia, porque hoje nós estamos perdoados, perdoados diante de Deus e considerados justos, porque Cristo foi quem nos justificou. Então, meu irmão, essa paz que de tanto a humanidade necessita, ela não é fruto de um pacto de não agressão entre as nações. Não, não é essa paz que nós estamos falando, mas aquela que é advinda, meu irmão, diretamente do trono da graça. É a paz que vem de Deus. O tópico 2, o autor vai falar sobre o Evangelho nos direciona para o mundo. Ele vai falar sobre sal e luz, justamente tomando como referência o que Cristo falou no Sermão do Monte, falando que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Ora, o Evangelho como sal da terra vai nos mostrar justamente o poder valioso, principalmente na época cristã, no início da época cristã, em que o sal tinha um valor extraordinário e muitas vezes o sal pagava o salário de um trabalhador, só para os irmãos perceber o valor que o sal tinha. Então o sal ele tinha um valor tanto para preservar, para não deixar putreficar alimentos, mas também ele tinha a função de conservar, ou seja, ele tanto conservava a carne, como também ele impedia o seu deterioramento. Então, meu irmão, o cristão, Cristo nos mostra que ele é o sal da terra. Então, essa linguagem figurativa vai mostrar justamente o valor que se tem o sal, ou seja, a igreja neste mundo é o que impede, meu irmão, deste mundo venha desmoronar. Por quê? Porque a igreja está conservando os preceitos das Sagradas Escrituras, está conservando os bons costumes, está preservando, está conservando justamente, meu irmão, os bons costumes, os bons modos e principalmente conservando e preservando a sã doutrina, conforme está preconizada na palavra de Deus. Mas Jesus não falou unicamente que nós somos apenas o sal da terra, não. Mas ele fala que nós também somos a luz do mundo. E a luz, meu irmão, traz justamente essa ideia de tornar as coisas reais, de dissipar trevas, de chegar na escuridão e fazer com que as imagens se tornem nítidas, de fazer com que aquilo que está distorcido fique claro, fique identificável. Então, meu irmão, a luz ela pode ser percebida em qualquer ambiente escuro. E as trevas, por mais densas que elas possam ser, não conseguem vencer a luz. Então, o crente como a luz e como sal da terra, o autor bíblico, quando expressa ali as palavras que Jesus falou, está nos mostrando que nós, como salvos em Cristo, temos que fazer a diferença neste mundo. Como sal devemos conservar, como sal devemos
dar o tempero certo à palavra, ou seja, tocar os corações das pessoas, não com sabedoria humana, mas sim com a mensagem das Sagradas Escrituras que o Espírito Santo vai operar na vida das pessoas. Então, esta é a função do sal da terra, ou seja, Jesus, quando fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele está nos mostrando justamente que nós temos que fazer a diferença na nossa sociedade, aonde ele nos colocou. Então isso tem que ficar claro na nossa percepção, principalmente porque esta lição nós estamos falando justamente das realidades bíblicas. E dentre elas nós estamos falando hoje dessa realidade que o evangelho tem de transformar o mundo. O segundo subtópico eu vou falar sobre as relações familiares. Neste ponto aqui ele vai mostrar justamente que um dos ambientes onde o evangelho faz a diferença é justamente na família. E não são poucos testemunhos que nós ouvimos nas nossas igrejas do poder que o evangelho tem de transformar, restaurar casamentos que estavam de terminar à beira do precipício, restaurar filhos aos seus lares, restaurar maridos que estavam desgarrados, esposas que estavam afastadas, levando uma vida alheia àquilo que foi preconizado para que o casal viva. Então, meu irmão, o evangelho, quando ele chega, ele faz a diferença. Ele faz a diferença, primeiramente, no lar, para transformar justamente a sociedade, porque a sociedade é reflexo das famílias. Então, famílias bem estruturadas, famílias bem alicerçadas na palavra de Deus, vai gerar uma sociedade, meu irmão, que tenha temor à palavra de Deus, que tenha amor e compreenda bem os ensinamentos bíblicos para que não venha a desgastar a sua vida em coisas supérfluas, ou seja, caminhando caminhos que levam à perdição. Então o evangelho ele tem esse poder de restabelecer as relações familiares. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos um relato deste tipo, quando Jesus expulsa o demônio de um homem e aquele homem quer seguir a Cristo. Jesus fala: "Não, você não vai me seguir, mas você vai e vai voltar para a sua casa, informa para os teus", ou seja, a família que estava desestruturada, com o homem endemoniado, caminhando por lugares áridos, lugares desertos, ou seja, longe da sua casa, Jesus chega e transforma aquela vida e fala para eles ir para a sua casa, para que as relações familiares voltem a ser reestabelecida. Da mesma forma, Jesus fez com aquela mulher Ciro-fenícia, que vivia com a sua filha atormentada dentro de casa. Aquela mulher, meu irmão, certamente não tinha paz. Por quê? Porque a sua filha estava possessa. Estava ali uma situação de calamidade que ninguém resolvia, e aquela mulher entendia bem a situação que a sua filha estava passando, que era uma situação espiritual, e questões espirituais só quem resolve, só quem soluciona é Deus. Através do evangelho hoje nós temos essa autoridade, porque o evangelho nos mostra isso, que Cristo ele nos deu a autoridade para fazer coisas maiores do que ele. Basta somente crermos no poder da palavra de Deus. Então, meu irmão, a família que é a primeira que foi a primeira instituição estabelecida na terra, ela é restaurada quando o evangelho chega. Então, que preservemos os nossos lares, as nossas famílias, para que as pessoas venham sempre a crescer alicerçados e fundamentados na palavra de Deus. O autor encerra falando sobre o meio ambiente. Neste segundo tópico, que vai mostrar aqui que o evangelho nos direciona para o mundo, justamente nos mostrou que nós somos sal e luz do mundo, que a família ela é alcançada através das relações familiares e também o meio ambiente, que Deus criou tudo perfeito, tudo bom, e colocou quem para desfrutar de tudo isso? O homem. E Deus falou para o homem para ele guardar e cultivar no jardim, ou seja, ele seria o cuidador, o detentor, para que o jardim viesse a sempre estar frutificando e sempre te estivesse protegido. Então, meus amados irmãos, Deus tem sim uma preocupação com o meio ambiente. Isso nós percebemos de forma tal que quando Deus institui a lei, ele fala para os hebreus que
Durante 6 anos eles vão plantar e colher, mas ao 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Ou seja, era o ciclo de renovação para que a terra viesse a reestabelecer tudo aquilo que produziu ao longo desses 6 anos que se passaram. Então, meu irmão, percebemos que Deus ele tem este cuidado para com o meio ambiente, para com a preservação do meio ambiente, até porque o meio ambiente ele também foi afetado pelo pecado do homem. O pecado do homem não afetou apenas a natureza humana, ou seja, nos deixou afastado de Deus, nos distanciou de Deus, nos fez cair-nos em pecado, não, mas o pecado do homem ele trouxe também consequências para a natureza, para o mundo animal, para o mundo vegetal e também para o mundo espiritual, porque estávamos separados de Deus, mas Cristo nos resgatou. O autor vai encerrar a lição falando sobre o Evangelho nos direciona para a eternidade. Neste ponto, o autor vai falar sobre a eternidade em nosso coração. Por quê? Porque o homem, como muitas pessoas falam aí, o homem não é um conjunto de elementos químicos que se amotou ao longo de um processo que se deu por acaso. Não, não é isso que o homem é. O homem, como nós estudamos ao longo deste trimestre, foi criação de Deus, foi criado por Deus, foi criado de forma planejada. A humanidade ela tem dentro de si o desejo de não passar pela morte. Essa quebra o ciclo, ou seja, a morte quebra este ciclo proposto por Deus de uma vida sem fim e assusta qualquer pessoa. Não é à toa que, quando vamos a um velório, quando vamos a um enterro, nós nos sentimos incomodados e principalmente nós que somos salvos em Cristo, porque o nosso espírito está testificando justamente com o Espírito de Deus que o propósito de Deus não foi este. Não era este o fim que Deus queria para o homem, ou seja, porque ali nós estamos vendo uma pessoa igualzinha a nós, que está sendo levada para ser sepultada e nunca mais a veremos nessa esfera aqui terrena, ou seja, só na esfera espiritual, mas nesta terra deixaremos de ter aquela companhia ao nosso lado, porque ali findou-se a vida. E isto, meu irmão, é algo que veio causar impacto no ser humano, porque o homem ele não foi criado para essa perspectiva mortal de ter um fim à sua vida nesta terra, não. Mas ele foi criado para viver eternamente, caso não pecasse. Como pecou, o pecado trouxe consequência. A primeira consequência foi a morte espiritual. E por fim, ele traz também a morte física e a perdição eterna, que é a separação total do homem para com Deus. Então, o homem ele tenta de todas as maneiras, nós vemos isso ao longo dos anos, ou seja, os homens sempre procuram postergar a sua vida nesta terra, sempre procurando meios até de ressuscitar pessoas. Não é à toa que tem pessoas aí que estão deixando seus familiares congelados, porque eles dizem que vai que algum dia lá na frente a ciência tem a capacidade de trazer aquela pessoa novamente à vida. Ou seja, o ser humano ele tem isso no seu coração. Por quê? Porque Deus, ele pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade. Então, meu irmão, por mais que tentem ensinar que a vida após a morte ela não existe, o coração do homem anseia pela continuidade da vida, que só pode ocorrer em um plano espiritual. Não adianta congelar órgãos, não adianta congelar os mortos, não adianta, porque a realidade da vida eterna ela é só para quem está em Cristo. Ou seja, a realidade da vida espiritual com Deus, que é a melhor, como nós estamos falando, porque a eternidade ela tem dois lados, né? Nós temos que frisar isso também. Ela tem o lado que leva para a perdição eterna sem Deus e o lado que leva para a salvação eterna com Deus. Então, de uma maneira ou de outra, todos teremos uma eternidade. A diferença é que uns estarão desfrutando das bênçãos espirituais
que Deus reservou para todos aqueles que nele esperam, em contraste com aqueles que morreram sem Deus e vão viver eternamente longe de Deus, num tormento eterno, como nós estudamos ao longo deste trimestre. Encerrando a lição falando que não estaremos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos, porque é comum que não consigamos imaginar a grandiosidade do Evangelho. E isso decorre do fato de não podermos conhecer todas essas culturas do mundo, onde a palavra de Jesus já chegou e as pessoas que foram alcançadas pela salvação. Mas é certo que o Evangelho tem alcançado milhões de pessoas, meu irmão, nos lugares onde não conseguimos imaginar. O Evangelho, ele tá, meu irmão, lá na China. Acha que não tem? Tem. E a projeção que se dá é que em 2030 a China será o país com o maior número de cristãos do mundo. Não só a China, mas também a Índia. Por quê? Porque o Evangelho, ele alcança lugares que nós nunca imaginamos que ele poderia chegar. Mas ele chega, por quê? Porque Deus tem outorgado pessoas com compromisso para levar a sua palavra, meu irmão. Então o evangelho ele não ficou assim como aconteceu na era primitiva, não apenas ficou em Jerusalém, não, mas ele foi para a Judéia, para Samaria e até aos confins do mundo, porque o evangelho ele sempre vai alcançar lugares, meu irmão, onde nunca imaginaríamos que ele chegaria, porque nós olhamos pelas nossas forças e nossas capacidades que são limitadas, mas Deus, que é poderoso, tem sempre um escolhido, uma escolhida sua para colocar no lugar certo, na hora certa, para pregar a sua palavra e corações serem alcançados. Então, concluindo essa lição, nós vamos falar que o Evangelho se baseia nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos e profetas, cujos registros são encontrados na Bíblia. As palavras nos mostram que a fé depositada no Filho de Deus transforma a vida dos seres humanos e os preparam para que passem a eternidade ao lado de Deus. Em razão de sua origem, mensagem e poder, o Evangelho permanece o único e real caminho para a salvação dos homens. Então, assim, nós estamos encerrando a lição e o trimestre, e encerramos o trimestre com a lição. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.